noches. Espero que estén me ouvindo bien. Si no estiverem, es solamente dar un aviso. En primer lugar, me gustaría agradecerles a Escuela Nacional de Control, a Víctor, a Medianero, a todos y todas, porque siempre muy amable invitación a participar en estas conferencias que invitan a la reflexión, no solamente de los participantes, mas también de los invitados. Porque claro, con mucho orgullo soy docente en la Escuela Nacional de Control. Para mí es uno de los grandes puntos de mi carrera. Realmente tengo mucho orgullo de participar de ese gran, no es solamente una facultad, una universidad, una escuela, realmente es una transformación de vida de las personas, de los estudiantes, de los profesionales. E agora me brinda uma reflexão, me convidam, não, Victor, para algo desafiador. Abimael, pode falar um pouco sobre o chat GPT, não? Pode falar um pouco sobre esta ferramenta. E disse, o problema é que é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. É um tema muito novo, não? E este é o desafio que quero trazer. Não tenho, Victor, profesor Medianero y todo, no tengo respuestas prontas. Tengo provocaciones. Es ser que acá todos que están participando, todos que van después ver el vídeo también grabado, ¿no? Terán muchas preguntas y muchos porque yo quiero ya comenzar nuestra conversa y avisar a todas y todos que vamos desarrollar un contenido de que se trata un poco de inteligencia artificial, solamente un poquito porque yo quiero que usted sea nuestro también alumno en nuestra maestría para que pueda avanzar en ese tema. Lo control gubernamental 4.0, que es algo que siempre provoco, siempre trago, es la cuestión del futuro hoy. Mas yo quiero ya adiantar a todos y todas que este es un tema muy llamado de lo rabbit hole, porque es como un tema que cuanto más vamos nos aprofundando, cuanto más vamos procurando, outros temas vão se desenrolando. Por isso, acá eu sei que vou utilizar alguns términos que talvez não sejam tão comuns, talvez não seja algo que você conheça muito profunda. Ou também há outros acá que são especialistas, que trabalham com tecnologia de informação, com inteligência artificial. Por isso, hoje, o que queremos realmente é invitá-los a todos, assim como Víctor, assim como a escola me fez um convite, uma invitação à reflexão, eu quero convidá-los também a esta reflexão conjunta, não? E claro, muitas graças por sua presença e também por sua paciência com mi portunhol. Caso não compreenda algo que estou a dizer, por favor, solamente questione en los chats, ¿no? Pues bueno, ¿o qué es el chat GPT? Tal vez una de las respuestas sea algo que está en todas las medias. Está en la televisión, está en las redes sociales. Yo no aguento más ver esto en LinkedIn. Yo no aguento más ver esto en Instagram. Tal vez esté até en TikTok. No sé si ya tienen las dancitas de chat GPT, yo no sé. Mas mire, cuando hablamos de chat GPT, estamos hablando de qué? Y vamos a mirar, claro, algunos ejemplos después. Estamos hablando que es un chatbot basado em modelos lingüísticos. Então, a primeira coisa é que é um chatbot, é um robô de conversas, de atendimento, de chat, que utiliza algo chamado aprendizagem por reforço, e que em inglês vocês vão encontrar como Reinforcement Learning with Human Feedback. Então, o ChatGPT utiliza aprendizagem por reforço, um modelo linguístico computacional. Mas o que é isto? Bueno, miren como dice que era un rabbit hole, ¿no? Es una área específica del machine learning. Entonces, dentro de lo machine learning tenemos lo aprendizaje por refuerzo. Y permite o que esa área? Permite que una inteligencia artificial planee estrategias en base a la experimentación con los datos. O que é a inteligência artificial? Miren, acá estamos trazendo um storytelling, não?
Machine Learning é uma área da inteligência artificial que busca criar programas de computadora capazes de resolver problemas onde os dados se requiera em aprendizagem a partir de los dados. Então, miren que, de maneira geral, o chat GPT nada mais é do que um chatbot que, por meio de, é uma inteligência artificial que está processando, trabalhando dentro de uma área específica. E quando hablo de área, estou dizendo de algoritmos, estou dizendo de cálculo, estou dizendo de números, de estatísticas, que é uma área dentro da inteligência artificial, a área de machine learning, que, como o próprio nome diz, é uma área de aprendizado de máquina. Intentamos copiar a maneira que nosso cérebro funciona, e uma de las maneiras é o aprendizado por reforço. Acá, claro que estamos em uma conferência, eu não tenho feedback que se está claro, se não está com uma classe, mas por favor, mande sua pergunta, mande seu questionamento para podermos conversar. Miren, acá trago, Abimael, mas eu sou especialista em inteligência artificial e você falou muito pouco. Sim, por favor, os expertos tenham paciência, porque acá estamos trabalhando com um overview. É claro que quem está também começando tenha paciência com quem já conhece, não? Mas se ChatGPT é um chatbot, por que agora toda esta estamos falando, estamos acá nesta conferência, este é um produto, é um software, é uma ferramenta de uma empresa chamada OpenAI, ou Inteligência Artificial Aberta, que é um dos principais financiadores, não é o dueño, mas é um dos principais investidores, é a Microsoft. ¿Ok? Entonces, en novembro de 2022 es lanzado el ChatGPT. Y desde novembro de 2022 acumula más de 100 millones de usuarios desde su lanzamiento. Un punto solamente de curiosidad para que possamos também entender. Algumas empresas, recebi hoje um pedido, algumas empresas estão pedindo experiência de um ano com ChatGPT. Bueno, não há pessoas com um ano de experiência em ChatGPT ainda, ok? Mas miren, e também essa empresa é muito conhecida porque desde janeiro de 2021 já há uma ferramenta chamada DALL-E 1 e 2, está em sua versão 2, que são modelos de aprendizagem profundo, também como o próprio ChatGPT, mas para generar imagens a partir de linguagem natural. Eu posso pedir, por favor, me cria uma imagem de um brasileiro dando uma charla para peruanos. Eu tentei fazer essa imagem e não deu certo, não ficou uma. Depois posso mostrar se houver curiosidade. Mas miren, isto então não é algo que surgiu de nada em 2, 3 meses agora. Não, há todo um histórico. Vamos lá compreender. É um chatbot de uma empresa chamada OpenAI, que foi lançada em novembro de 2022. E acá é um quadro para quem... O que baseado em quê? Este ChatGPT está baseado, claro, em estudos que tiveram empezaram em 1947. Claro que não são os mesmos, mas toda essa área, todo esse desenvolvimento da inteligência artificial começa em alguns artigos, papers de 1947. Mas em los últimos anos, e quando digo os últimos anos, digo acá, os 5 últimos anos, vivenciaram um incrível crescimento disso. Por conta do quê? Principalmente de la computação em nuvem, a possibilidade de que podemos ter uma quantidade de outros computadores, como sempre brinco em minhas classes, o que é a nuvem? A nuvem é uma computadora na casa de outras pessoas. Imagine então as supercomputadoras que podem utilizar. Então a nuvem traz esta vantagem de poder estar distribuído e também o avanço em la GPU, em las placas gráficas, los procesadores gráficos de cálculos vetoriales, principalmente cálculos raster. Para los más jóvenes, son las placas de vídeo para videojuegos, por ejemplo. Las mismas placas poderosísimas que necesitamos
para a inteligência artificial, são placas, são processadores que também são utilizados em los, ¿no? Entonces, é baseado em, miren, atenção acá, o ChatGPT é baseado num conjunto de dados de demonstrações escritas por humanos do comportamento de salida desejado. Miren, e vou adiantar alguns pontos acá. Estes são modelos de aprendizagem. Isso quer dizer que estamos ensinando estes modelos a criarem suas respostas, basadas em demonstrações de humanos. O ChatGPT que hoje está funcionando, temos 175 bilhões de parâmetros. São 570 gigabytes de texto. Abimael, mas eu tenho mais de 1 tera em minha computadora. Miren, acá não estamos falando de imagem, de sistemas operacionais, estamos falando de 570 gigabytes de texto. 300 bilhões de palavras. A partir de que, Abimael? De onde vi tantas palavras, tantos gigabytes? Vieram de artículos científicos, de fóruns de desenvolvedores, de sitios web oficial, de la Intosai, de la Escola Nacional de Controle, talvez de seu trabalho que está em algum sítio na web. Miren, então é um conhecimento que está de documentos, páginas e outros que estão distribuídos na internet, estavam disponíveis. E o ChatGPT, miren acá, por favor. Ele tem um tempo de aprendizado. Todos os seus conhecimentos são até dezembro, janeiro de 2023. Então, isto não é em tempo real. E também há um corte de data, não? O que é um chatbot? Você está falando isto, mas eu não conheço o que é. Você conhece sim? Por exemplo, na América Latina todos utilizam o WhatsApp, não? E você já entrou em contato com alguém via WhatsApp? É um comércio, é uma tienda, e você pergunta o preço e automaticamente uma resposta de preço. Isto é um chatbot. Programo uma resposta. Puedo ter uma tienda em WhatsApp para fazer a venda de algo. Então, mas os chatbots são um canal de comunicação que mais cresce nas oficinas. 92% de crescimento desde 2019. Então, quando você liga para a sua operadora de telefone ou qualquer outra, você está falando provavelmente com um chatbot, quando está fazendo suas operações de banco, por exemplo, suas operações bancárias. 67% dos consumidores globales tiveram uma interação com chatbot nos últimos 12 meses. El 41% de los consumidores utilizam ferramentas de marketing por conversação. ¿Por que estou trazendo isto? Já vamos falar de controle governamental. Mas para entender em que contexto, porque isto, a mídia, os artículos, os youtubers não contam. ¿Por que o chatbot? Porque é uma ferramenta para comércio, para as tiendas, para a comunicação de las oficinas que mais cresce o mundo. Ok? E também temos um ponto que quero apresentar que quase ninguém conta sobre o ChatGPT. Todos sempre miram na computadora, mas os labelers. Os labelers são as pessoas que trabalham validando o modelo de ChatGPT. Em alguns artículos citam, por exemplo, que foram contratados 40 pessoas, e depois vou trazer um dado sobre algumas dessas pessoas, que na realidade estão treinando esses modelos. São pessoas que trabalham todo o dia verificando respostas, e se as respostas estão de acordo, se sim, se não, mas também tratam de temas sensíveis, polêmicos, por isso tem diferentes grupos demográficos e utiliza-los para treinar linhas de base de aprendizado supervisionado. Por isto, miren isto, coloquem em sua cabeça, ao falar de ChatGPT, não estamos falando de algo mágico, de algo de outro planeta, os OVNIs, não. Estamos falando de métodos computacionais avançadíssimos que está basado em inteligência humana, está basado em artículos, documentos, normas, leis,
está também supervisionado, validado por humanos, que são os chamados labelers, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las capas? Eu nem sabia sobre ChatGPT. Eu me inscrevi acá e quero entender o que é isto, uma nova ferramenta, mas ou você já utilizou. Os ChatGPT, basicamente, têm capacidades lá que é, como vimos, uma ferramenta de processamento de linguagem natural. Ele tem capacidade de criar para você, a partir de uma pergunta que você faz naturalmente. Pode criar parágrafos, títulos, subtítulos, pode organizar listas, pode criar tablas, pode, por exemplo, puedo colocar uma série de elementos e este classifica, faz sua tabulação. Puedo criar códigos, desenvolver em Python, em C Sharp, duas linguagens mais modernas, mas também puedo programar em linguagens como COBOL, não sei se alguém se lembra de COBOL, Fortran, lo Basic, ou seja, há toda uma base histórica de códigos de programação. E também, é isto que assusta a alguns, pode criar poemas, pode criar canções, pode criar diálogos, pode criar novelas, romances, tudo isto que envolve linguagem natural, envolve uma pergunta, uma resposta, uma conversa, é possível fazer em lo chat GPT. Miren, entonces, isto eu retirei e todos têm acesso. Este é um artículo livre. Depois puedo também proporcionar, mas solamente você pode acceder a este enlace, que é o artículo, o paper científico que dá origem a grande parte do chat GPT, como nós conhecemos. É um artigo com o nome Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. Há ponto que nesse documento que diz que o chat GPT sempre busca respostas úteis, verdadeiras e inofensivas. Esses são os critérios para o chat GPT. Há sempre que criar o modelo, a lógica, o algoritmo está programado, está pensado para que sempre nos dê respostas úteis, verdadeiras e inofensivas. Miren, agora há alguns casos muito interessantes. Porque quando são úteis, verdadeiras, tão verdadeiras que você, se não conhece sobre o tema, pode ser enganado. Por exemplo, fizeram uma pergunta, aqui não foi eu que fiz a pergunta, por isso trouxe o original, que pergunta qual mamífero que que pone los huevos más grandes. O chat GPT, algumas semanas atrás, respondeu a essa pergunta dizendo que o mamífero que pone los huevos más grandes são os elefantes. Miren, e você pode ler que há toda uma convicção. Se você não saber que elefantes não ponen huevos, você irá acreditar. Miren, elephant eggs, los huevos de elefantes são os maiores de los animales. Miren, esta resposta, imaginen, uma criança, alguém que está pesquisando sobre os mamíferos, esta resposta está completamente errada. Mas, com convicção, há texto todo integrado. Claro que fiz esse teste para ver se, porque o chat GPT, além de todo este banco de dados de bilhões de palavras que tem, também você vai ensinando. Eu fiz essa pergunta, que mamífero põe os huevos mais grandes, e agora já está respondendo corretamente, que é o ornitorrinco, que é um mamífero que põe os huevos mais grandes. O que quero trazer acá é sempre um contraponto, que a tecnologia não é boa nem é ruim. A tecnologia é um meio que temos para alcançar algo. E no caso, vamos discutir acá, queremos trazer, e preciso andar um pouco mais rápido, que quero trazer acá é sobre o uso dessas tecnologias em lo controle governamental.
Mas temos que tomar muito cuidado. Eu vou trazer um caso muito rapidamente, porque talvez nem todos conheçam. Mas miren, acá foi uma mídia em Brasil que fez uma pergunta, uma mídia especializada em autocarros, em automobilismo, em Fórmula 1, e perguntou como foi o acidente entre Ayrton Senna e Satoru Nakajima em Interlagos em 1990. E acá não vou me deter na resposta, mas está completamente errada, dizendo que o acidente de Ayrton Senna que a morte de Ayrton Senna foi por conta de um acidente em Interlagos em 1990 por um acidente com Satoru Nakajima. E se você não conhece o Fórmula 1, se você não conhece nada desse tema, e se você só confiar numa fonte como o ChatGPT, você terá uma informação que não tem coerência nenhuma. Isto então não serve para nada. Não, não é isto. Calma. Ele trabalha com processamento de linguagem natural, os chamados NLP. Este, então, é um campo da inteligência artificial, como disse, por isso é importante que compreendamos que não é uma mágica, não é uma feitiçaria, que é um campo de conhecimento da inteligência artificial que se ocupa de investigar a maneira de comunicar as máquinas com as pessoas mediante o uso de linguagens naturais. Bueno, isso quer dizer que o ChatGPT faz parte de uma área chamada de los large language models, são os grandes modelos de linguagem, que como funcionam? A predição, acá depois vou corrigir para que vocês não tenham nenhuma dúvida, a predição da palavra seguinte em uma série de palavras. Efectivamente, se trata de modelos inferenciales matemáticos, estatísticos, muito avançados. Abimael, não estou compreendendo nada. Primeiro, este é su portunhol. Depois, você está dizendo que é uma predição da palavra seguinte. Vou dar um exemplo muito simples acá. Todos, por favor, atenção agora. Vamos fazer de conta que somos o ChatGPT. Vou lançar uma frase e vamos ver se nossa inteligência artificial irá adivinhar a próxima palavra. E vamos julgar se isso está bueno ou não a resposta. Por exemplo, se tenho a frase Brasil, país mais grande del... Bueno, ouvi de toda a América Latina e Caribe del mundo. Não é isso que vocês sempre gostam de dizer sobre o Brasil? Além de, claro, Pelé, Maradona, Brasil sempre estão de gracinha, não? Brasil, país mais grande do mundo. Miren, eu não dei o final dessa frase, mas muitos de vocês completaram ela em sua cabeça. O processador matemático que vocês têm, que é chamado cérebro. É isto que a inteligência artificial, é isto que os modelos de linguagem, processamento de linguagem natural proporcionam. A partir de muitas e muitas bilhões de palavras, como vimos, ele vai tentar compreender e vai tentar, a partir de métodos estatísticos, de probabilidades, qual será a próxima palavra. Porque poderia ser Brasil, país mais grande de sua cabeça, Abimael. Poderia ser uma resposta. Bueno, mas quem conhece a partir, ou essa resposta vai estar basada nesse conjunto de dados que treinamos. Bueno, o que temos que entender disso tudo? Todo é estatística. Você que é um estatístico, ou você que é um economista, ou um contador, ou de uma outra área, ou você que gosta ou não gosta de estatística, estamos falando aqui basicamente de modelos estatísticos. Claro que en nuestra graduación hablamos de media, moda, mediana, lo desigual padrone, ¿no? Mas acá una estatística mucho más avanzada, los llamados modelos inferenciales. Y hay muchos modelos. Hay los modelos baseados en conocimiento, como la media ponderada, la inferencia fuzz. Y hay los modelos empíricos baseados en dados, como os métodos bayesianos, as redes neurais, as deep learnings. Estamos falando acá de ChatGPT, estamos falando de deep learning, de redes neurais.
Hoy, como diz Scott, a estatística inferencial se ocupa de realizar inferências, decisiones, estimaciones, predicciones o generalizaciones sobre una población a partir de mediciones contenidas en esta. Miren, no es nada complicado como muchos autores también quieren hablar sobre ChatGPT, como si fuese algo de otro mundo. No, o que estamos hablando de facto es algo que, miren, es una estatística inferencial que a partir de esa grande base de dados mundial de artículos, sites, papers e outras bilhões de palavras, vai se tornar decisões estimativas, predições sobre qual a próxima palavra. É a partir desses modelos que vão aprendendo a cada vez mais e com validadores disto, as respostas cada vez estão mais próximas de uma realidade. Mas se não houver controle de qualidade sobre essas respostas, todos sus bancos, todas sus decisiones, si sus dados forem ruins, todas sus decisiones de palabras serão muito ruins. Miren, então los ChatGPT, ¿por qué estamos hablando dele acá? Porque hay innovación. Los tres principales puntos de innovación del ChatGPT. Primero, é um modelo lingüístico mais fácil de usar hasta la fecha. Até es lo único, no, mas todos, antes de ChatGPT, usted necessitaria conhecer Linux, conhecer instalação de servidores, dependências, configurar que ter um computador muito potente. Miren, agora você com ChatGPT, basta criar um login e uma senha, está tudo configurado, graças ao poder el desarrollo que Microsoft lo dio, ¿no? Porque está todo rodando en la nube de Microsoft, los Azureus, y claro que está disponible, vamos a hacer ese gratis, gratuitamente, hasta cuando. Mas miren, la innovación es muy fácil de utilizar. Todos están utilizando, están entrevistando la mídia, los jornales, todos están, y muchos están preocupados, voy a perder mi empleo. Outra coisa que é inovação muito inovadora, funciona sem que o usuário imagine sequer o que está ocorrendo. Não necessita, e claro que acá falei 10, 15 minutos sobre essa introdução muito rápida, porque isto é uma assinatura, isto poderia ser um pós-grado solamente isto. Mas para que pueda utilizar o ChatGPT, não necessito nem saber o que é inteligência artificial. Então, isto é como, você se lembra de los mensajeros, lo ICQ, lo MSN, antes era lo MIRC, era muito complicado de se utilizar. Com o advento da facilitação com o WhatsApp e outras ferramentas, todos podem utilizar um mensageiro. A mesma coisa com o ChatGPT. Sejam quais sejam suas perguntas, obterá a resposta em tempo real. Este modelo, você não necessita fazer uma pergunta e esperar para ter uma resposta. Já vai, quando não está sobrecarregado o servidor, isto já estará muito rapidamente contigo. Inovação te ajuda a criar conteúdos que puedes utilizar a tu maneira. Se você conhece um tema principalmente aprofundado, você pode utilizar o ChatGPT, por exemplo, naqueles momentos que diga, não sei de onde começo, um parágrafo, preciso de uma ideia, não tenho com quem conversar. Miren, o ChatGPT é uma boa ferramenta para que você pueda começar um projeto. Por exemplo, para que pueda começar um parágrafo, começar uma ideia. Porque proporciona a resposta relacionada unicamente com sua pergunta. Antes, os outros modelos que não ChatGPT sempre se desviava, se tinha links. Não, o ChatGPT tenta ser, até perigosamente, sempre eu tenho a resposta. Isso não é bueno, porque um docente, um professor que tem todas as respostas, não é um bom professor. Há algum problema com isso. Porque sempre temos que aprender mais. O ChatGPT é como um professor muito arrogante, já sabe tudo. Mas se você critica, se você diz que está errado, ele aprende. Você está ensinando gratuitamente a inteligência. Com a ajuda disto, você pode escrever aplicações, biografia, ensaios, poemas, códigos, muitas outras coisas. Então, é realmente uma inovação.
Você pode criar códigos fuente, por ejemplo, se você não é um desenvolvedor, em pouco tempo está a criar códigos que estão a funcionar. E a inovação também está, como o Foro Econômico Mundial coloca que a inovação e resolução de problemas complexos são as principais competências necessárias em las empresas para 2025 para diante. E o ChatGPT proporciona que você pueda se preocupar com problemas complejos e não com respostas simples. Então, é um facilitador de seu trabalho. Puede dar um start, pode te dar todas as bases para que você pueda se dedicar a que um profissional realmente deve se preocupar. Não com a toma de dados, com organização de tablas, com organização... Não. Vamos nos preocupar com a principal competência, resolução de problemas complexos. E claro, o ChatGPT planteou novas perguntas em la sociedade. Isso é muito importante. Essa inovação também sobre o papel da inteligência artificial em nossa educação, como puedo aplicar em o controle governamental, o trabalho, e temas relacionados. Miren, também há toda uma inovação nesta discussão. Esses são alguns pontos que traem realmente que ChatGPT é a inovação. Mas também há alguns pontos de críticas, como por exemplo Noam Chomsky, que é um grande, muito conhecido linguista, filósofo acadêmico estadunidense, afirmou na última semana que o ChatGPT é muito forte isso, não? Basicamente é plágio de alta tecnologia. E é uma forma de las personas evitarem a aprendizagem. E Ian LeCun, que é um dos cientistas de la inteligência artificial de la Meta, que é a empresa de Facebook, de Instagram, afirmou que ChatGPT não é muito inovativo e não tem nada de revolucionário. Miren, são visões, são críticas, mas principalmente de lo filósofo Noam Chomsky é muito forte porque é um plágio de alta tecnologia. E por que esta crítica? Porque a pergunta de sempre é, se tem uma resposta, Bimal, se criou um texto, quem é a fonte? É o ChatGPT? E quem criou esse texto? Qual é a origem? Quais são as fontes de dados? Qual é a bibliografia? Não há. Se eu pergunto, está baseado em quê? Em los artículos que eu tenho. Não há uma descrição, não há bibliografia. Enquanto, como já foi dito, enquanto a segurança da informação, cada texto, cada pergunta, cada código-fonte que você introduz em ChatGPT, e muitos hoje estão, vou colocar meu código, vou colocar meu texto, vou colocar meu informe de uma auditoria para que ChatGPT pueda melhorar, pueda ler. Cuidado! Porque tudo isso você está entregando informação confidencial, que será de alguma maneira ou de outra utilizada mais tarde. Então, há uma questão de uma crítica quanto de quem é a fonte, de onde vem isto. E também há uma outra crítica, que é o ChatGPT, que é baseado em GPT-3, só utilizará a informação proporcionada para chegar a um resultado sem importar se é correto ou não. É um modelo de linguagem avançada, mas não deixa de ser um modelo que está haciendo predições sobre qual é a próxima palavra em este texto. E uma terceira crítica, quando disse de las pessoas que trabalham com isso, não? Los labelers, há algumas denúncias que OpenAI, a empresa, recorriu a trabalhadores kenianos para identificar conteúdos ilegais, criminais, cenas de, enfim, coisas muito sensíveis, como ser obrigado a ler textos com temas ilegais, como a violação, automutilação, abuso sexual infantil, assassinato, suicídio, tortura, e pagando 1,32 a $2 por hora trabalhada. Miren, por detrás dessa inteligência artificial, há trabalhadores reais e há exploração real de trabalho, que claro que ainda não está comprovado, mas há algumas denúncias disso. Miren, interessante que é grátis o uso de ChatGPT. A pergunta é, ¿hasta quando?
Porque, por exemplo, em Brasil já está disponível desde o dia 10 de fevereiro, já está disponível um plano que são cerca de $42 americanos para que você pueda acessar sem ter que esperar, que você tenha algumas vantagens. Mas miren, está muito claro que hoje é grátis para probarlo gratuitamente. Não há garantia nenhuma que amanhã ou daqui a 10 minutos vamos acender o sítio de ChatGPT e não está mais disponível gratuitamente. Por isso, você não pode amarrar seu projeto, seu trabalho, seu governo em uma ferramenta que talvez não há plata amanhã para sustentar isto, não? Mas como estou dizendo, e indo para, caminhando um pouco mais para a questão do controle governamental, a inteligência artificial que estamos falando é que ChatGPT é um modelo de inteligência artificial baseado em linguagem. Eu perguntei para o ChatGPT em 15 de fevereiro, perguntei o que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela tenta copiar a inteligência humana. E basicamente, os estudiosos colocam que a inteligência humana, estamos falando de razonamento, de aprendizagem, de percepção, de reconhecimento de voz, de processamento de linguagem natural, de toma de decisões e resolução de problemas. Então, o que a inteligência artificial, os métodos estatísticos, matemáticos, a computação, busca desde 1947 é como vamos transformar isto, o razonamento, a aprendizagem, percepção, tudo isto em categorias computacionais, que são chamadas de aprendizagem automático ou também machine learning, aprendizado de máquina, visão por computadora, processamento de linguagem natural, a robótica. Então, miren, não há uma inteligência artificial, ou como alguns textos, a inteligência artificial irá substituir o trabalho do homem. Hombre, calma, calma. Primeiro que não há uma inteligência artificial, e depois não há até o momento um modelo que pueda imaginar integrar. Alguns modelos são de machine learning, outros são de visão por computadora, outros são de processamento de linguagem. Integrar tudo isto dentro de uma só plataforma e sistema ainda é algo muito complexo. Portanto, a IBM, a International Business Machine, nos traz para que você pueda compreender muito fácil com este modelo de las muñecas russas, que são aquelas muñequitas, ¿no? Que uma dentro de outra. A inteligência artificial, então, o deep learning está dentro das redes neurais, que estão dentro do machine learning, que estão dentro da inteligência artificial. E, basicamente, o que ChatGPT está fazendo, a partir de redes neurais complexas, profundas, o deep learning, são técnicas que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neuronal dos organismos inteligentes e que adquirem conhecimentos através da experiência. Isto não é uma novidade. Vocês utilizam, por exemplo, o Netflix, o Prime Video, o Spotify, Hulu, o YouTube Music, eu não sei. Mas miren, a partir, você está escutando sempre su cantante preferido, não? Ou seja, okay, assim como o Brasil é mais grande do mundo, talvez alguns me perguntem sobre Roberto Carlos. Os mais jovens talvez perguntem de Anitta. Não, continua me perguntando de Roberto Carlos, ok? Mas miren, cada uma da música que estou ouvindo, ele está aprendendo qual a tonalidade, qual é o tipo de banda, qual é o tipo de harmonia, a extensão. E a partir de, não somente do título, do tipo de música, este vai ser uma série de combinações dessas redes neurais que vão recomendar novas músicas, vão recomendar um novo cantante, vão recomendar uma banda para você. Isto também é inteligência artificial? Sim, está em seu aparelho telefone hoje. Já estamos trabalhando com isto. A questão, seja, como dizem, no Spotify, no Netflix, ou talvez eu tenho que dizer, se falar, por exemplo, se dizer Alexa, parar.
ela me escucha, por isso tenho que falar um pouco baixo. Temos também o Google Assistente, temos a Siri, temos, talvez você tenha um robô em sua casa para fazer o serviço, coletando como um robô aspirador de pó, não? Ou talvez os juegos, não importa. O que quero dizer é que o uso da inteligência artificial não tem início com ChatGPT. O ChatGPT não é a única inteligência artificial ou o modelo de linguagem. Vimos por que está tão... Mas estamos hoje, os especialistas dizem que estamos ainda em lo primeiro passo da inteligência artificial, que é o machine learning, quando temos uma especialização numa área para resolver um problema, como linguagem natural. Eu quero fazer perguntas e ter respostas. Os outros pontos que o futuro, talvez dos próximos 2.500, 3.000 dias, nos trarão são a inteligência das máquinas, a machine intelligence. É o que sempre ouvimos falar, que não estamos ainda vivenciando, é a consciência das máquinas, quando vai ser mais inteligente do que os seres humanos, não? Mas miren, vou trazer aqui um exemplo que também podemos trabalhar com data science, com análise de dados. Eu não vou trazer um exemplo de controladoria, vou trazer um exemplo muito simples. Por exemplo, se tenho um homem nascido em 1948 que se criou em Inglaterra, casado 2 vezes, vive em um castelo rico e famoso. Se encontro um outro deste, por exemplo, estou recolhido evidências para mi informe. Estou fazendo um relatório, um informe. Estou fazendo um padrão. Outro homem, nascido em 48, se criou em Inglaterra, as mesmas coisas. Miren, haveríamos de dizer que há um match. Há acá puedo oferecer produtos iguales, não? Puedo dizer que são pessoas muito semelhantes. Mas miren como a questão não é solamente ter os dados, não? Porque mesmo que sejam as mesmas pessoas, as mesmas características, desculpe, é o rei Charles III, o outro é Ozzy Osbourne, cada rei de uma área. Mas miren, temos que tomar muito cuidado, porque não basta que a partir desses métodos os dados tenham uma... Claro que aqui estamos simplificando os modelos, mas miren que é muito fácil parecer que é uma coisa e na realidade é outra. E por isso, quando falamos de inteligência artificial e do chat GPT, muitos pensam, recuerdam de la Skynet, ¿no? De lo exterminador del futuro. Ou talvez para os mais clássicos, me gusta muito, ¿no? Stanley Kubrick com los 2001, a Odisseia no Espaço, e acá temos o que? O HAL 9000, uma inteligência artificial. HAL é IBM, uma letra mais, não? H-I-B-L-M, HAL 9000. Ou talvez essas outras inteligências artificiais das películas, de las séries, não? De lo Battlestar Galactica. Miren, os primeiros modelos ainda de metal e os modelos posteriores humanoides, como acá, la Cylon número 2. Ou talvez de Westworld, onde as máquinas têm a mesma aparência humana. Tudo isto, claro que é, mas o que estamos falando ainda de ChatGPT é algo que funciona desta maneira. Primeiro, ele consome material, dados, bases de informações, contexto. Por exemplo, acá nesse exemplo, recite a lei da robótica. E quando vai recitar, um robô não deve machucar um humano, etc, etc. Mas como o ChatGPT opera? Miren, acá há bases de dados com milhões, bilhões de palavras, de texto. É isso que não estou entendendo, mas pode ser um texto meu, por exemplo, pode ser algo que você escreveu na internet, mas isto não tem mais fonte. Isto foi colocado nesse modelo com cerca de 300 bilhões de palavras, ou que ele chama de tokens. E lá, o objetivo sempre é o quê? Com esse modelo que não está treinado, que são palavras, ele vai lendo, vai estudando e vai aprendendo. Por exemplo, acá, a entrada, a segunda lei da robótica.
Y lo correcto en los textos siempre se repite, a robot must, un robô necessita. E com isto, ele vai cada vez mais aprendendo quanto se repete esta palavra, quanto se... E isto, sem supervisão ainda, vai aprendendo, não? Por exemplo, um robô precisa exterminar. Exterminar não é uma palavra que está dentro de los princípios do que é a pergunta inicial. Então, isso tem um peso menor e esta palavra não será sorteada, mas deve obedecer. Esta palavra tem um peso, então será treinado no modelo. E no final, com isto, o que o modelo de ChatGPT tenta, como já explanei, é a cada palavra ele vai sorteando, vai escolhendo qual é. Por isto, caminhando para o término de minha fala, para abrir para as perguntas, como tenho que integrar a questão de controle, o uso de tecnologias, de las geotecnologías, de computadoras, de la nuvem, de los modelos de inteligência artificial, como integrar a sociedade, que é isto que a Contraloria se refere, como o senhor controlador general coloca Nelson Chaki Yalta, que coloca em um vídeo que você pode acessar em YouTube, esse vídeo chamado Quem controla a Contraloria? Adorei esse título, basado também em las películas. La Contraloría General, como guardián del buen uso de los bienes y fondos públicos, es fiscalizada por el Congreso de la República, la sociedad civil, la comunidad internacional de control. Miren, é o guardião de uso de bienes e fundos públicos. E o que vamos utilizar o digital, as ferramentas, é para acelerar o governo e transformação digital do setor público, como está na política geral do governo de Peru, em Sul está declarado, impulsionando o ecossistema de tecnologia e fortalecendo a governança digital no país. Então, a resposta é como pode utilizar o ChatGPT para o controle governamental. Vou me aproveitar do que me puedo aproveitar de melhor. É uma mais ferramenta que tenho dentro de mi completo. Assim como há muitos e muitos anos atrás, já existia o cupu estatístico, ¿no? De los incas. Conhecido, utilizado por todos, era como o Excel, a tabla daquela época, desde los simples até los Quipucamayoc, todos tinham as informações registradas para suporte à toma de decisões. Acá tinha informações sobre como atuar e prevenir as catástrofes, como sequía, hambre. Miren, la questão de informação de dados para o controle governamental, para o planejamento, para o desenvolvimento territorial, sempre foi necessário. Mas em lo Inca, tínhamos como tecnologia o quipu estatístico. E hoje, em la sociedade 4.0, temos o ChatGPT, temos a inteligência artificial. Mas esta inteligência artificial, por exemplo, ustedes después pueden visitar los sitios oficiales de la Contraloría General de la República de Colombia, en que hay una dirección llamada Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que eles já estão a utilizar inteligência artificial, já estão a utilizar deep learning para, por exemplo, o entendimento de los contratos públicos em Colômbia, integrando incluso isso tudo, imagens de satélites, imagens de drones, informação geográfica. ¿Por que estou trazendo esse exemplo? Porque alguns de vocês vieram para cá. O governo não deve fazer nada com isto, porque o governo sempre está atrasado. Não, não é realidade. As contralorias em toda a América Latina e Caribe têm hecho um trabalho excepcional, não? Acá há o exemplo de Colômbia, assim como também miren, o conjunto de tecnologia, e acá agradeço a Contraloria de Colômbia que me permite exibir isso não é um dado que está na internet disponível, não? Mas acá, miren, a extração de texto, limpeza de dados, a utilização de diversas plataformas, sistemas, mas o que quero dizer? Que atuando de seguimento, actuações de seguimento permanentes adelantadas atualmente, já benefícios de 6,5 milhões de dólares. Estão utilizando sistemas de inteligência artificial
para que, ao invés de estar lendo textos de todo mundo para me dar uma resposta como o ChatGPT, está lendo, está tendo contato com documentos de governo, está tendo contato com as licitações, com tudo que se envolve para que pueda ler. Essas ferramentas fazem a leitura para encontrar, por exemplo, indícios de corrupção, para encontrar alguma irregularidade, não? Assim como também temos em seu país, em Peru, por ejemplo, ya se habla en la Guía Nacional de BIM, Gestión de la Información para Inversiones Desarrolladas con BIM. Lo BIM, lo Build Information Models, son modelos que son bases de datos para se presentear, por ejemplo, una base de una inteligencia artificial, para que pueda en futuro, para que possa hacer una pregunta, ¿dónde están las obras en los últimos años que fueron... Para hacer uma pergunta em linguagem natural para o governo, eu tenho que ter dados. E não são dados que ChatGPT vão ter e não devem ter. O que você está dizendo, Abimael? O que estou dizendo ou propondo é que o futuro que é hoje, é a realidade, não quer dizer que especificamente as contralorias, o controle governamental irá utilizar o ChatGPT. Também pode, mas mais que isto. La emergência nos próximos anos é porque não teremos um chat Inc. Porque não teremos um chat Contraloria de Peru para que pueda hacer perguntas e respostas com a população ou com os participantes ou com os licitantes. Então, o que quero provocar acá é que hoje as tecnologias já estão à volta da esquina. Sin embargo, ainda temos muita concentração, necessitamos de dados, de infraestrutura, principalmente na América Latina, para cumprir as promessas do laboratório. Mas o que temos que entender é que as tecnologias estiveram presentes em toda a história da humanidade. E se hoje estamos vendo o nascimento desta tecnologia, temos que ficar claro. Não podemos deixar-nos encantar por a técnica e olvidar a sociedade que se encontra incerta. Podemos utilizar essas tecnologias para muitos usos, mas o principal, e acá fica o chamamento, é que com formação, nenhuma pessoa com uma sólida formação em resolução de problemas será substituída por máquinas. Suas atividades profissionais estão a salvo. Se você é um profissional 4.0, ou seja, se você sempre se está atualizando, se está buscando conhecimento, se está fazendo novos cursos, novas maestrias, é profissional que domine o problema de negócio e conozca como orquestrar e gestionar essas técnicas, sempre terá muito a fazer. E para finalizar, o filósofo, o sociólogo Manuel Castells diz que a sociedade em rede, a tecnologia é a sociedade. E a sociedade não pode ser entendida ou representada em suas ferramentas tecnológicas. Uma coisa é fato. Não podemos mais falar sobre a sociedade sem falar de modelos de linguagem. O primeiro, o ChatGPT. O Google já está prometendo o Bard, B-A-R-D. Nos próximos meses devemos ter outros modelos. Mas se não tivermos em nossos governos bons profissionais como vocês, se não tivermos qualidade dos dados, não basta que dispongamos de las ferramentas, há que saber manejá-las. Não basta ter uma machadita, não basta ter uma bomba, não basta ter uma computadora na nuvem, no ChatGPT, se eu não sei o que fazer com tudo isto. Porque as respostas, vocês podem ficar impressionados. Porque perguntei para o ChatGPT, não sei se conseguem ver na tela, na pantalla, que é controle governamental. E me trouxe. Claro que vou dizer que é uma resposta que parece de los alunos de primeiro ano, não? Todos com muitas palavras, mas não está. Controle governamental se refere à supervisão. E depois perguntei como pode utilizar ChatGPT como ferramenta de controle governamental. E acá, miren, está sorteando palavra por palavra. ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que pode responder perguntas e proporcionar informação
sobre uma ampla variedade de temas, pero não está desenhado especificamente para ser utilizado como ferramenta de controle governamental. Então, miren, não é uma resposta, mas sobre o tema de nosso conversatório hoje, o ChatGPT diz que ainda ele não é uma ferramenta que pode ser aplicada em controle governamental, que você deve procurar especialistas nisso, obter recomendações a partir. Mas depois perguntei um pouco mais. Perguntei também se eu poderia enviar alguns dados para que me ajude a escrever meu informe de controle governamental. Ele disse que, como modelo de linguagem, ele não estava ali para responder perguntas, que ele não poderia escrever o informe completo para eu. Mas eu insisti e disse que deve conter um informe de controle governamental. Ele, não vou passar por conta do tempo, demorou um pouco, não? Quase 6 minutos, mas me deu 7 pontos. Eu tenho que ter, por favor, docentes está correto? Tenho que ter uma introdução, um marco legal, um contexto, antecedentes, metodologia, hallazgos, conclusões e anexos. Miren, talvez a estrutura esteja correta, mas o que vou colocar lá dentro? Perguntei qual a importância das tecnologias em controle governamental. Me trouxe uma resposta. E acá, como não é um tema que é amplamente trabalhado, percebo que acá tem textos inclusos de nossos colegas. E para terminar, vocês conhecem a ISAI 5100? Las ISAI são as declarações de Intosai, não? São as normas de las controladorías. E perguntei sobre a ISAI 5100. Me deu uma resposta completa, que é o International Standard de Supremas Auditions, que diz sobre performance de auditoria de performance. Há um problema. Abimael conhece a ISAI 5500. E eu perguntei para a ChatGPT, você tem certeza que é sobre auditorias de performance? E ChatGPT me disse, sim, eu tenho certeza. Mas eu disse para o ChatGPT, miren, o que disse? Não, é sobre auditoria de sistemas de informação. O ChatGPT me respondeu, me desculpe, eu estava errado. E depois perguntei, então, a ISAI é sobre performance? Não, me desculpe, tinha errado anteriormente. O que quero dizer para concluir? É uma ferramenta que podemos trabalhar em lo controle governamental? Claro, é mais uma ferramenta. Mas onde está o verdadeiro poder do uso das técnicas, do uso de uma ferramenta? Não é algo que em 30 dias, não é algo que com um passe de mágica, um youtuber, um blogueiro, um professor que só quer vender nem é um professor, que 30 dias você será um especialista nisto. Não. Para trabalhar com controle governamental, você necessita muito mais que ChatGPT. Você irá aprender muitas coisas. Não parece com o tutorial do YouTube. É mais, em América Latina, ainda temos desafios, por exemplo, quanto à água. Não? Ainda temos problemas de acesso à água, temos acesso à sanitização. O que quero dizer? Para que possamos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 ODS, temos que trilhar esse caminho. Um caminho de los países, de nossas províncias, de nosso pueblo, de nossos pueblos originários, de nossas cidades inteligentes. Mas esse caminho, acá é um parque aqui em Brasil, é uma ponte, não, com placas de computadora, que possamos trilhar esse caminho em la Contraloria, no controle governamental, sempre amparado em técnicas, em tecnologias, mas lembrando que estamos acá trabalhando para a sociedade. O que quis trazer hoje acá, e sei que passei um pouquinho do tempo, mas queria aproveitar esse público, é que o controle governamental é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante de los governos de chamados 4.0. Los governos que
utilizam dados para su toma de decisão e para o cambio real da sociedade. Por isto, os chats GPT é começo, começando uma grande revolução que já está presente em nossos países, em nosso governo. O que devemos fazer agora é cada vez mais trazer essas ferramentas para mais cercano de nós outros, para que possam não ser modelos genéricos, modelos abertos, mas quem sabe, como disse, chat de GPT para Peru, chat para a Escola Nacional de Controle, para a Contraloria. Eu sei que você tem algumas perguntas. Muitas graças por sua atenção. E claro, você pode me encontrar nesses links, no YouTube, no sítio geografiadelascosas.com.br. Muitas graças.